amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de apresentar este programa que tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes do direito do trabalho que compõem a nossa academia. E hoje, minhas amigas e meus amigos, eu tenho a satisfação, a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar o nosso maestro. Minhas senhoras e meus senhores, conheçam o grande jurista, o grande magistrado e o grande musicista Vicente José Malheiros da Fonseca. Uma vida dedicada ao direito e à música. Querido Malheiros, querido Vicente, que bom te receber aqui no ABDT Memória Viva. Poxa, querido amigo, confrade e parceiro, você fez um texto poético belíssimo que eu musiquei e está incluído também no meu currículo, evidentemente. É uma satisfação enorme falar com você para este projeto belíssimo de entrevistas com os membros da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que nós temos a honra de integrar, não é? Eu estou muito feliz com esta oportunidade. E eu estou mais ainda, porque, gente, deixa eu falar, eu faço a dinâmica das entrevistas, eu gosto de tornar isso leve, fazer o tempo, o time, mas, cara, falar de Vicente é falar de uma grande figura, a gente sempre diz, é o nosso hinista, ele fez o hino da Academia Brasileira do Trabalho, mas ele fez o hino de todo mundo, é o cara mais produtivo nesse ponto, é sensacional, e é uma figura humana maravilhosa. E, Vicente, a gente vai bater um papo aqui, e eu vou começar, nesse momento, é o momento de saber um pouco seus dados biográficos, para as pessoas conhecerem. É Vicente José Malheiros da Fonseca ou Vicente José Malheiros da Fonseca? Quando você nasceu? Onde? Conte um pouco da sua vida, onde você fez seus estudos fundamentais. Depois a gente vai falar um pouco de direito. Pois não, eu nasci em Santarém, conhecida como Pérola do Tapajós, uma cidade interior do Pará. Sou filho de Wilson Dias da Fonseca, que é o maestro Isoca, que é música, e Dona Rosilda. A minha mãe é descendente de norte-americanos. E meu pai tem raízes mesmo na Amazônia, não é? Em Santarém, eu estava por volta de 13 anos de idade, mais ou menos, e fui a São Paulo para estudar música. Antes disso, os estudos fundamentais, eu fiz no Externato Santa Inês. A professora que me alfabetizou foi a professora Sofia Imbiriba, morreu com quase 100 anos. Depois eu passei a estudar num colégio dirigido por religiosos, padres norte-americanos, chamado Colégio Dom Amando. Dom Amando foi um bispo de Santarém. Muito bem, lá eu estudei, como ele disse, fui a São Paulo com 13 anos, quase 14, fiz um curso intensivo num conservatório de música, eu já tinha iniciação com meu pai. Essa tradição musical vem desde o pai, do meu avô, José Agostinho da Fonseca. E hoje está na 5ª geração. Eu sou a 3ª geração. Passei um tempo em São Paulo, retornei para Santarém. Aí, por volta de 17 para 18 anos, na época de fazer curso superior, em Santarém, onde eu nasci, naquela época, 67, não havia nenhum curso superior, nada. Aliás, na Amazônia toda, naquela época, década de 60, só havia curso superior em Belém e em Manaus, nem nos antigos territórios e no estado do Acre. Então, você vê bem como uma coisa era precária. Eu tive que ir, então, para Belém, né, onde estou desde esse tempo. Fiz o curso de Direito de 67 a 1971. Em 1971, me formei. Em 73, eu já entrava na magistratura trabalhista. Eu entrei num cargo, pouca gente sabe que existiu, que era suplente de presidente de junta de conciliação e julgamento. Assim como os classistas tinham titular e suplente, o presidente da junta, hoje juiz titular, tinha também suplente. Mais para trás, não tinha juiz substituto. O nome era suplente. Depois passou a haver o suplente. Mas para poder entrar na carreira mesmo, porque o suplente era uma função um pouco precária, suplente de presidente de junta, eu fiz concurso em 75 para juiz do trabalho substituto, obtive o primeiro lugar, né? Numa época que a 8ª região, que é sediada em Belém, abrangia toda a Amazônia. Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Eu sou dessa época. 3 fusos horários. Uau! Então, a gente andava aí por muitos lugares.
numa época que a gente não recebia diárias, só passagem. Muito bem, então eu fui uns 6 anos, a quase 7, 2 substitutos, 2 suplentes e o restante substituto. E a minha primeira promoção foi para Boa Vista, Roraima. Se tornou conhecida em virtude da proximidade com a Venezuela, esses problemas que temos lá, né? Eu fui promovido a presidente de junta, substituto todo esse tempo anterior, que eu te falei, de 6 anos aproximadamente, e titular eu fui em 1980. Eu fui titular da Junta de Conciliação e Julgamento de Boa Vista, que tinha jurisdição sobre todo o território federal de Roraima, que na época só tinham 2 municípios, 2 de 9 municípios. Quando eu estava em Roraima, em 81, meu amigo Pamplona, ocorreu um fato interessante. Houve a divisão, desmembramento para criar o tribunal da 11ª região. Como você sabe, nós só trabalhamos originariamente 8 regiões. Em 76, que eu já estava na Justiça do Trabalho, foi criada a 9ª, foi Paraná e Santa Catarina. 3 novos tribunais surgiram nessa época, de 81. A 10ª região, Brasília, a 11ª Manaus, pegava inclusive aquela banda de lá, né, da Amazônia, e a 12ª, que passou a ser Santa Catarina. Muito bem, então eu estava lá com divididos de membros do tribunal, e eu entrei na lista tríplice, porque eram poucos magistrados, eu acabei entrando na lista tríplice, era novo ainda, não é? 2 anos só de titular, ou nem isso. E saíram as promoções, foi dada uma preferência lá para os amazonenses, e eu resolvi, então, retornar à minha região de origem, ao Pará. Naquela época, para fazer isso, não havia nem permuta e nem remoção. Foi que eu fiz antes. Eu era titular, juiz titular de junta, aspirante ao tribunal já, com poucos magistrados, e eu fiz novo concurso, como se o capitão voltasse a soldado raso. Fiz novo concurso, obtive mais uma vez o primeiro lugar, isto em 1983. Quando fui em 84, eu fui nomeado pelo presidente da República, tudo o presidente da República nomeado, e recomecei a minha carreira, quase 10 anos depois, início de carreira. Aí eu fiz nova carreira, fui para Amapá, promovido titular, Abaetetuba, uma cidade do interior, aqui no Pará, depois vim para a 7ª Junta de Belém. Como juiz de primeiro grau, meu amigo, eu fiquei 20 anos. Eu sei que você tem um longo tempo de magistratura de primeiro grau. E sabe que o verdadeiro magistrado, o autêntico magistrado, na minha percepção, é o juiz de primeiro grau. Tenho muita saudade. Eu tenho 29 anos no primeiro grau. Você tem 29? Imagine, eu fiquei apenas 20. Aí fui ao tribunal, em 1993, 20 anos depois de ingressar na magistratura. No tribunal eu fui, na época, poderia exercer essas 3 funções de direção, hoje já não pode, por uma vedação lá do CSJT. Eu fui corregedor, na época era juiz, não era desembargador, fui corregedor, fui vice-presidente, fui presidente do tribunal. Quando eu era presidente do tribunal, eu fui também presidente do COLEPRECOR, Colégio de Presidentes e Corregedores do Tribunal. E aí eu quero fazer um destaque. Naquela época que foi proposta a extinção da Justiça do Trabalho. Eu lembro, já era juiz naquela época. Por um parlamentar seu conterrâneo, que propôs essa ideia lá no Congresso Nacional. E nós vivemos um problema complicado, porque, não vencida essa primeira ideia, eles partiram, esse pessoal que teve essa ideia de extinguir esse trabalho, extinguiu os chamados tribunais de pequeno porte, tipo assim, vamos supor, Piauí, Rondônia. Ora, nesses lugares é que a justiça do trabalho é mais necessária. Mais importante, é verdade, mais necessária. Enraizando para o Brasil. Então, eu fui assim o líder dos presidentes de tribunais nessa época, e lutamos muito, fui até reeleito, né? Enfim, eu fiquei no tribunal 28 anos. Quando eu falo isso, a impressão que eu tenho é que eu tinha ficado na primeira instância mais tempo, mas foram só 20, e no tribunal 28. Sabe por quê? Porque a primeira instância é que carrega o piano. É verdade, carrega o piano. Faz as execuções, faz as instruções, e eu digo, o autêntico magistrado faz contato direto com a prova, colheita de prova. O autêntico magistrado, na verdade, é o primeiro grau. Sinto muita saudade dessa época. Chegando no tribunal na época da pandemia, aqueles problemas de pandemia, graças a Deus não fui acometido da Covid, mas houve uma mudança no regime previdenciário e a gente tinha que fazer uma tal de migração para um sistema na aposentadoria. Nesse meio tempo, a minha esposa, Neide, já tinha se aposentado. Os meus filhos todos com vida própria. Pai, está na hora de sair. 48 anos
de magistratura trabalhista e 52 de serviço público em geral, porque eu fui professor em Santarém e em Belém durante 4 anos, antes de entrar na magistratura trabalhista, em serviço público. Então, foram 52 anos de serviço público. Eu advoguei Maravilha. mais um pouco, advoguei uns 2 anos, não tenho muita prática da advocacia. Porque quando eu entrei na Justiça do Trabalho, eu me apaixonei pela Justiça do Trabalho. Eu, quando advogava pouco, eu fazia Justiça Comum, nada contra a Justiça Comum, mas a Justiça do Trabalho é diferente, quer ser diferente e tem que permanecer diferente. Então, como eu disse, eu fiquei assim, encantado com a Justiça do Trabalho. Fui contemporâneo de magistrados, que você com certeza conheceu também, que foi contemporâneo do Coqueijo Costa, aí, seu grande mestre. Meu contemporâneo. Orlando Teixeira da Costa foi da nossa academia. Sim, foi presidente. Orlando Teixeira da Costa, presidente até do TST também. Contemporâneo de Roberto Santos, um grande nome. O de homenagear em vida. Outro grande nome também, Rider Nogueira de Brito. Foi grande figura, grande presidente. Pedro Melo. Sim. Todo esse pessoal eu convivi, foram nossos grandes mestres. Grandes mestres. No e dia eu tenho que eu... falar contigo uma coisa, porque a sua carreira na magistratura, na Justiça do Trabalho, é uma carreira admirável, uma carreira encantadora. Mas eu quero mais agora de ti, porque eu quero que você me fale um pouco como a Academia Brasileira de Direito do Trabalho surgiu em sua vida, porque você está falando de grandes nomes, alguns deles que foram membros da nossa academia. Como é que você ouviu falar da academia e depois postulou ingressar, e eu já dei o spoiler, você é o nosso início oficial. Diga aí. Pois não. Naquela época, a nossa academia, você já era da academia, o nome era Academia Nacional de Direito do Trabalho. Isso. Lembra? Depois mudou para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Muito bem, eu sempre tive, assim, grande apreciação por esses enormes mestres, 100 membros, né? Fora os patronos, evidentemente, né? Vou falar apenas no Arnaldo Sequim, que é o ocupante da cadeira número 1, vitalício, né? Então, esse sonho de um dia, quem sabe, pertencer à academia, eu digo, será que um dia eu chego lá? E o nosso colega de tribunal, que foi presidente, já tinha sido presidente da academia, Georgenô Souza Franco Filho, foi que acenou com uma sugestão que apoiou a candidatura, né, para ingressar na academia. Eu digo, Georgenô, mas eu não tenho esse cacife todo, porque é uma academia de âmbito nacional, eu tenho uma vivência aqui, eu sou interiorano, sou aqui do norte do Pará, um lugar um pouco desconhecido e tudo mais. Não, vá lá que a gente... Eu já tinha grande admiração por todos os grandes mestres, digamos assim, né? Então, no ano de 2011 para 2012, acho que 2012, eu me candidatei para ingressar na Academia Nacional, na época, de Direito do Trabalho. Nessa época, tinham 2 turnos, era um sistema um pouco diferente. No primeiro turno, ninguém foi eleito porque não alcançou aqueles 25 votos. Foi para uma segunda, os 2 mais bem votados foram para uma segunda etapa, e eu acabei sendo contemplado para ingressar na academia. Eu soube da minha eleição dentro da sala de aula, é uma outra faceta da minha vida. Tudo que eu fiz, assim que eu gosto, começa com a letra M, fora meu nome Malheiro, né, que é assim, música, magistratura e magistério. Eu sei que você é professor, que magistério é uma cachaça. É verdade. Eu sou Rodolfo Mário, então tem um M também. Então vamos lá. Exatamente. Eu exerci o magistério durante 30 anos na Universidade da Amazônia, no curso superior. E foi dentro de uma sala de aula que eu recebi um telefonema e pedi licença para sair, que eu soube da informação. Eu quase não tinha mais, digamos, coração para poder continuar dando a aula. É uma emoção, digamos, muito grande, né? E foi marcada a minha posse, inclusive, não ocorreu aqui em Belém. A minha posse ocorreu no nosso estado vizinho aqui no Maranhão, porque havia um evento no Maranhão, eu fui consultado. Podia ser lá, né, para não retardar mais, e eu fui ao Maranhão tomar posse nessa ocasião. E minha oração de posse, meu discurso de posse, foi encerrando com a letra do hino da Academia Nacional, hoje, Brasileira de Direito do Trabalho. Né? Foi uma surpresa que eu fiz. Né? Essa é, digamos assim, por que hino? Você há de perguntar depois, pode depois até falar, se você quiser. Pode falar. Repare só, de fato, eu fiz o hino da Academia Brasileira de Direito do Trabalho
E hoje o meu inário, tem essa expressão um pouco não conhecida, né? Quando eu tive um professor de português, ele foi até assessor de comunicação do tribunal, ele perguntou como é que está o seu inário. Eu digo, o quê? Não estava entendendo. Iná é o hino, a coleção de hinos. Exato, é. Então, Eu a minha gosto dessa coleção, expressão no meio religioso, inário presbiteriano, inário batista. Esse é, é a os minha hinos. coleção, meu hall de hinos atualmente tem mais de 180 hinos, sendo mais ou menos quase a metade, não digo a metade, mas uns 50, talvez, 40 e pouco, oficializados, como é o da academia, né? Esse, Eu digo, eu tenho a satisfação, porque foi na minha presidência que nós oficializamos o hino da Academia Brasileira de Trabalho e fizemos a primeira execução. eu tive na sua posse na Bahia nessa ocasião, né? Você é uma pessoa talentosa, é precocemente talentoso. Tudo que você conquistou de muito bom foi muito cedo, digamos assim, para deixar a gente boquiaberto. Você é mais novo do que eu, a gente dizia entre nós, poxa, esse garoto já chegou ali. Você tem grandes apreciadores, inclusive a minha filha. A minha terceira filha, caçula, é advogada, ela é estudiosa dos seus livros de direito civil, direito do trabalho, suas aulas, suas palestras e tudo mais. Né? Então, essa paixão que você tem pela academia também, levou a você a presidente, hoje é presidente honorário, foi também um dos motivos que me entusiasmou a ingressar nessa academia. Porque a bancada, vamos supor, da Bahia é uma bancada poderosíssima, aliás, né? E a Extremamente. que a apoiou integralmente. E posso lhe dizer, nessa condição aqui de privilegiada, de testemunha da história, que o seu ingresso na academia foi uma grande aquisição. Né? Poxa, Há pessoas que a gente simplesmente coroa uma carreira. Você tinha uma carreira para ser coroada, mas a gente que mais do que isso, que soma. Vicente soma, Vicente participa, Vicente, não há tempo feio para Vicente José Malheiros da Fonseca, ele está sempre animado, está sempre feliz, está sempre criando música, está sempre querendo participar, isso é encantador, isso é sedutor, eu digo assim, ter o privilégio de sua companhia na academia, de ser seu confrade, é algo que é emocionante e empolgante. E ser, ainda mais, ser seu amigo, isso é algo que fica tatuado no meu coração. E, meu amigo, eu vou encerrar, porque o tempo é curto, a nossa parte, mas eu quero que você faça agora, nas suas considerações finais, quais são as suas visões, porque é aquela. Eu tinha uma colega que dizia assim: aposentado sim, inativo jamais. Né? Vossa Excelência continua ativo. Então, eu gostaria que você desse um pouco a sua visão sobre o futuro do direito do trabalho ou da atividade na nossa Academia Brasileira de Trabalho. A palavra é sua, meu amigo. pois não, Pamplona, confrade, é o seguinte, eu desde o primeiro grau, desde os primeiros anos do primeiro grau, eu percebi uma dificuldade muito grande no processo trabalhista, que é uma parte que eu curto muito, o processo, né? E especialmente a fase de execução. Você que é juiz de primeiro grau sabe da dificuldade, não obstante todos esses mecanismos que nós temos. Então, em 1979, eu idealizei, depois de ouvir uma conferência do Manuel Alonso Olea, em São Paulo, era muito novo ainda, sobre o Fundo de Garantia Salarial da Espanha, e tem outros países que têm coisa semelhante, eu concebi uma ideia originária do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas em 79. Então, meu sonho para o futuro, não é? Com o pé no chão, digamos assim, é que um dia tenhamos um mecanismo da execução trabalhista semelhante ao da Espanha. Quem sabe esse Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas que está previsto no artigo 3º da emenda da reforma do Judiciário, a 45. Só que ele ficou muito tempo parado no Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma ADO, acolheu e concedeu o prazo de 24 meses, 2 anos, para o Congresso Nacional, enfim, regulamentar. Então, o meu grande sonho de projeção para o futuro, mais que no direito material, que tem muitas contribuições, é que no direito processual, este chamado calcanhar de Aquiles da Justiça do Trabalho, ele possa, digamos, ser sanado com uma contribuição que veio de um caboclo paraense de Santarém, que é o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas. Eu espero viver ainda para que esse fundo possa ser implementado por uma lei ordinária
razoável. É esse um dos grandes sonhos que eu tenho na área. Amém. E já fica aqui o registro para a gente fazer algum tipo de evento, até para lembrar e puxar a orelha do Congresso Nacional, para que isso possa ser mobilizado, trazendo como referência, talvez, a sua obra. Meu estimado amigo Vicente José Malheiros da Fonseca, foi uma satisfação imensa fazer essa entrevista. E quero dizer a todos e todas que nos assistem, no Brasil ou em qualquer canto do mundo, que este é o programa ABDT Memória Viva. Um programa que busca mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes do direito do trabalho que compõem a Academia Brasileira de Trabalho. Hoje nós tivemos a satisfação de ouvir o nosso inista oficial, o nosso músico favorito, o nosso confrade adorado, Vicente José Malheiros da Fonseca. Venham para assistir outros episódios, aqui mesmo na playlist do ABDT Memória Viva. Vejam também a ABDT Entrevista, o perfil também no Instagram, os canais no YouTube, lá todos os podcasts, há muito material maravilhoso. E a gente se encontra no próximo programa. Muito obrigado, Pamplona. Um grande abraço.